Bom, essa é a nossa última aula do mini curso. Nesse vídeo a gente vai ver como colocar as fotos, né, todas em perspectiva isométrica e alguns acertos aqui na tubulação, né, alguns detalhes que também são importantes para a gente manter o padrão de desenho. Vamos começar então pelas fotos. É importante, antes da gente começar, a gente já criar dois estilos diferentes de texto. A gente tem, né, o texto padrão assim, né, com a fonte normal, mas para a gente colocar a cota, né, em isométrico, a gente vai precisar tá com um estilo de texto diferente, porque o texto vai estar inclinado em 30 graus também, né? Então a gente vai aqui em Format, aqui estilo de texto. Tá vendo que eu criei aqui o estilo isométrico 1 e isométrico 2? No caso, a diferença é que a gente, né, adiciona aqui o ângulo de 30 graus. Em um estilo de texto, a gente bota, por exemplo, no isométrico 1 aqui eu coloquei 30 graus e no isométrico 2 eu coloquei menos 30 graus. Isso aqui é importante a gente ter esses dois estilos, porque dependendo do, né, para qual lado se colocou a legenda, a cota, você vai precisar escolher um ou outro estilo desses que você criou. Então, para criar um estilo é só ir aqui em novo e quando você for colocar as características aqui do estilo de texto, fazer um com um ângulo de 30 graus e o outro com ângulo de menos 30, ok? Aí você vai estar com os estilos aqui, ó, e é só escolher, né, entre um ou outro na hora de acertar a cota, o texto da cota. Por exemplo, vamos começar botando aqui essas linhas. Aqui pela planta de tubulação a gente vê que esse trecho aqui mede 1.200 milímetros. Então vamos cotar esse trecho aqui de 1.200. Nós vamos usar aqui o Dimension, né? No caso a gente tem dois tipos, o Linear e o Align. O Linear a gente só vai usar para as dimensões verticais, né? Como nesse caso aqui, a gente utiliza o Linear. Aqui a gente vai utilizar o Linear. Aqui. Agora, todas as outras cotas, né, das linhas horizontais, a gente vai utilizar o Align. Ok? Então nesse caso aqui a gente vai utilizar o Align. Certo? Aí a gente vê que a cota aqui ficou esquisita, né? E a gente vai acertar ela. Para isso a gente dá o comando DED, seleciona o oblique, seleciona a cota e a gente coloca o ângulo oblíquo aqui que a gente quer, no caso 30 graus. Pronto, aí a gente já alinhou a cota aqui do jeito que a gente precisa. No caso aqui o texto é aquele negócio que eu expliquei sobre os dois estilos. No caso aqui a gente está usando o estilo do isométrico 1, que é o texto com ângulo de 30 graus. Se a gente botasse no isométrico 2, ficaria assim. No caso, a gente vai usar o do isométrico 1 mesmo aí, nessa cota aqui. Aí ela ficou com a cota aqui, com a cota real, né, o tamanho real desse trecho. Para a gente colocar o tamanho certo, você pode editar o texto da cota ou simplesmente explodir a cota e editar o texto depois, certo? Vou colocar 1.200 aqui, que era o tamanho do trecho.
No caso aqui, nesse vertical, que a gente usou o Dimension Linear, ele ficou assim, né? Então a gente também utiliza o comando DED, seleciona o oblíquo, seleciona a foto e a gente coloca o ângulo, 30 graus. Pronto, a gente já alinhou aqui do jeito que a gente queria, certo? O texto está certo, está na perspectiva certa mesmo, certo? E aí a gente vai fazendo em todas as linhas, né, a mesma lógica aqui para cotar tudo, colocar a dimensão em todas as linhas. No vertical a gente coloca o Dimension Linear, depois é só dar o comando 10, selecionar e dar o ângulo aqui, certo? Deixa a linha aqui primeiro. Aí aqui a gente vê que estava em 200, para chegar na elevação de 700 daquele bocal, a gente vai ter que subir 500, certo? Então ao explodir a porta, a gente coloca 500 aqui para ela. Mesma coisa aqui. Aqui era 900. A gente explode a cota e edita o tamanho. Por exemplo, vamos cotar essa linha aqui. Essa linha, pela planta, ela tem tamanho de 400 milímetros. Então a gente vai aqui, Dimension Align, certo? Mesma coisa, 10, seleciona e dá os 30 graus. Não tem mistério, é só ir fazendo isso para todas as linhas do desenho. Mais uma vez, agora como a linha vertical a gente utiliza a linha. Dá o comando 10 e 30 graus. Só alinhar aqui depois com a outra, fica do mesmo tamanho. Não tem mistério nenhum, né? Depois é só a gente ir editando as fotos para colocar o tamanho certo. E a elevação daqui para cá vai ser, ó, aqui saiu a 700 do bocal do permutador, foi para 3200, então ele vai elevar nesse trecho aqui, vai subir 2500. É só a gente selecionar as fotos, explodir e editar. Aqui era 400. E aqui 2500. Mais uma vez, né, explicar que os desenhos geométricos não tem escala, então você vê que, né, esse trecho aqui de 400 é maior do que o trecho de 1200. Isso, né, vai depender de como você organizar o seu desenho, você vai colocar o tamanho do trecho aí da melhor forma que for ficar, né, a organização do seu desenho, a forma de entender ele. Você coloca o tamanho que você quiser, né, dos trechos do reto, né? É só você indicar na foto o tamanho real. É importante a gente também
botar a posição das válvulas, né? Nesse caso aqui, ó, a gente coloca essa cota. Nessa cota aqui a gente vai colocar 90 graus para ela ficar retinha embaixo da linha, certo? Pode diminuir ela aqui para não ficar em cima da outra linha da tubulação. Depois é o mesmo esquema, só selecionar a foto, explodir ela e editar. Nesse caso o trecho está em 600, né? Vamos dizer que a válvula, né, o centro da válvula esteja a 200 da curva. É importante a gente botar aqui a distância da posição dos drenos, dos respiros, certo? A posição de todos os elementos, né, de todos os acessórios da tubulação. Para nós colocarmos, né, a cota, né, a dimensão dessas linhas aqui, né, no caso a cota colocando ela para o lado, né, para baixo, é um pouco diferente, né? A gente vai usar o ângulo, em vez de 30 graus, a gente vai usar menos 30. Vamos usar o Dimension Align, certo? Usar o comando DED, seleciona a foto. No caso, vou botar menos 30, certo? E o texto da cota não ficou legal, né? A gente tem que, no caso, então, selecionar o outro estilo de texto que a gente criou, com o texto em menos 30 graus. Pronto, agora a cota já ficou, né, da forma correta aqui. Mesma coisa para esse lado de cá, esse trecho aqui. Usar da Dimension Line. Dá o comando 10. Seleciona, menos 30. Certo? E escolhemos aqui estilo geométrico 2. Agora é só editar o valor das cotas. Outra coisa importante também, que a gente, no caso não é cotar, né, mas a gente indicar todas as elevações, né, e detalhes da tubulação. Vamos pegar essa cota aqui que está explodida. Vamos colocar ela aqui. Vamos já colocar aqui a tag dessa tubulação. A gente já está usando o texto na posição certa, então é só ver a tag aqui na frente de tubulação. É o 3 polegadas AM 534002. A gente coloca aqui 3 polegadas AM 534002. E a gente indica também a elevação da linha. No caso, ela está a 200 mm. É 200. Certo? Outra coisa importante também é a gente representar as curvas da tubulação, né? A gente tem aqui os joelhos da tubulação, a gente representar a curva, né? Não deixar o canto reto, né? O canto vivo. No caso, a gente utiliza aqui o comando fillet. Escolhe aqui radianos. Vou colocar 3. Vou ver como é que vai ficar.
já tá bom. 3 radianos já fica aqui uma curva aqui bem visível. Aí agora é só você selecionar o fillet e ir fazendo todos os cantos aqui todas as curvas das tubulações, certo? Importante depois também é indicar no desenho qual é a curva, o raio da curva, certo? Indicar o raio da curva. Certo? Então é só ir fazendo, usando o comando fillet para fazer a curva aqui em todos os cantos da tubulação. Outra coisa importante é a gente colocar a simbologia da ligação das tubulações, né? Se a tubulação é soldada, flangeada, solda de topo, solda de encaixe. No caso, a simbologia que a gente vai usar é da solda de topo, que vai ser um círculo pequeno, né? Esse é praticamente um ponto aqui onde temos cada junção aqui da tubulação. Então vamos colocar a indicação aqui da solda de topo, simbologia aqui da solda de topo. Certo? Se fosse, por exemplo, solda de encaixe, no caso seria uma linha, né? E que a gente tem que ter, a gente vai usar a simbologia aqui da solda de topo, certo? Coloque em todas as junções da tubulação, você coloca a indicação, né, de como é que foi feita essa ligação. Se tiver interseção de duas linhas, é bom a gente cortar uma delas, né? Usar aqui para facilitar o corte da linha. No caso, você pode escolher qual linha você vai cortar. Eu vou cortar, no caso aqui, interromper, né, essa aqui e deixar essa aqui inteira. Aí você utiliza esse padrão para o desenho todo, né? Vamos usar o trim, certo? A gente vai ter que fazer isso também nesse trecho aqui. Vamos usar o trim de novo. Outra coisa importante também é nessas elevações, nessas inclinações, né, das tubulações que não estão isso na horizontal ou na vertical, né? É importante a gente indicar o ângulo no qual essa tubulação está inclinada, né? Nesse caso aqui, como é uma elevação em 45 graus, nós temos que indicar aqui que é em 45 graus. Para isso a gente pode, por exemplo, fechar esse triângulo aqui e colocar uma rachura aqui na vertical que é de pick point. Seleciono aqui essa área. Vamos usar aqui o 1131
Vamos botar aqui 45, certo? A gente tem aqui esse ângulo rastreado para indicar que está num ângulo diferente, né, de 30 graus. Aí a gente também cota esse ângulo aqui com o Dimension Angular. A gente coloca aqui uma cota, explode ela e coloca aqui 45 para indicar o ângulo real. É a mesma coisa seria se a gente tivesse, em vez de uma elevação em 45, se a gente tivesse essa mesma linha na horizontal, só que com um ângulo diferente. Isso no plano horizontal, né? Aqui o ângulo diferente está no plano vertical. Ela está numa elevação. Agora, por exemplo, se tivesse a linha em 45 graus no plano horizontal, você teria que fazer a mesma coisa. Você teria que cotar, colocar ela num ângulo diferente do de 30 e cotar esse ângulo da horizontal, certo? De resto é isso, é só a gente terminar de fazer todos os detalhes, né? Ficar atentos a todos os detalhes do desenho, indicar todas as funções, cotar a posição de todos os elementos, cotar o tamanho de todas as tubulações, indicar as tags, as elevações também dos equipamentos, né, a linha de centro dos equipamentos, para podermos finalizar o desenho, né? E é isso. A gente finaliza aqui o nosso mini curso. Espero que tenha sido bem didático, bem fácil de entender. Qualquer dúvida é só entrar em contato e a gente pode, né, estar aí trabalhando junto para tirar essas dúvidas aí que surgiram a respeito do mini curso.